sobre isso também. Jó capítulo 1, versículo de 1 a 5, depois 2 Timóteo 1, de 1 a 5. Como não perder seu filho? Ou como perder seu filho? Você escute como quiser. É um ingresso só para 2 espetáculos. Como não perder o seu filho, é uma possibilidade que você vai ouvir hoje. E como perder o seu filho, também fica fácil de você saber, aprender e desenvolver, se você assim desejar. Capítulo 1 do livro de Jó. Tem algum material para nossa meditação. Depois, 2 Timóteo, capítulo 1. Pronto, posso ler? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. Tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Era essa a prática constante de Jó. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O texto diz assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em você. Uma fé não fingida. Queria que orássemos mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo continuasse nos falando pela palavra. E você lembraste de 2 mamães que estão doentes? Mariana, mamãe dessa igreja, está doente, está internada. Também a Tereza esteve doente esses dias. E nós temos também Zé Cláudio, que está doente, não é mãe, é pai, avô, que está doente. Vamos lembrar dessas pessoas. E alguém perto de você que está doentinho. Ora dessa maneira. Deus abençoe quem está enfermo e fala conosco nessa noite pela tua palavra. Feche seus olhos. Papai, nós queremos abençoar as pessoas que estão enfermas, principalmente as mães, mas também os pais, porque nós precisamos de saúde para te louvar, para te adorar, mas sabemos que mesmo na dificuldade, na enfermidade, devemos te adorar, te glorificar e saber que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Tudo está debaixo dos seus planos e nós queremos usufruir da tua presença todo o tempo. E agora no culto, Senhor, pedimos a tua direção na palavra, que não seja minhas palavras, mas a palavra do Senhor, que fale conosco, nos desafie, nos desperte, em nome de Jesus. Diga amém? Amém. Glória a Deus. Querido, passei um fim de semana fora com nossa mãe, a mesma mãe daquela diaconisa ali, que está na frente, gravando o culto para uma plataforma Boas Novas às Nações. E foi um fim de semana muito corrido, muito corrido. Eu fui só para vê-la. Achei que ia curtir a minha mamãe, ficar com ela para lá e para cá. Quando eu cheguei lá, eu descobri que tinha um problema de vista para fazer uma avaliação, um possível glaucoma que está aí me acompanhando. Descobri que tinha uns 2 dentes, precisava também de uns ajustes. E minha mãe estava se mudando. E eu passei aqueles poucos dias fazendo um pouco do que eu queria fazer e um tanto de coisa que não estava planejado, mas foi muito bom estar com ela nesses dias. Era aniversário dela na sexta-feira e hoje o dia das mães. E eu louvo a Deus por ter podido ir e voltado, mas estarmos juntos aqui adorando o Senhor. Hoje dentro desse tema, como não perder o seu filho. Ou como perder o seu filho. Jó, um modelo para nós. Mas eu me lembro que no ano passado, salvo engano, o primeiro contato de Livínia com a igreja foi no Dia das Mães. Quando ela pregou aqui no Dia das Mães, e ela deu um testemunho, e ela disse do risco que correu de quase perder as suas filhas, e de como Deus usou de misericórdia para trazer de volta. Estava hoje preparando
para vir para o culto, me lembrei disso. O tema do ano passado foi esse. O testemunho foi como não perder o seu filho. Graças a Deus, porque esse casal teve uma segunda chance. E muitos não têm segunda chance. Muitos não têm segunda chance. E aí, o que é perder? Pensando em Jó, um homem tão íntegro, tão justo, como é que é perder filho? Ou como é que é perder especificamente? Porque você perde filho, mas você perde também emprego, você perde oportunidade, a gente perde muitas coisas, né? A gente perde a saúde. E eu certamente vou ter que fazer um tratamento nos olhos daqui para frente. Mas perder, nesse contexto, é distanciar-se de tal maneira a ponto de que a sua voz não é mais ouvida. Você fala, mas você não é ouvido. Isso é perder. Não é porque o outro está surdo, é porque não te escuta. É porque não está ao alcance mais da sua voz. Ele virou a curva e já não faz mais sentido. Mas perder também parece com deixar de ter influência, de compartilhar tristezas ou alegrias. Louvo a Deus, nesse mundo de internet, nem tudo é um problema. A gente compartilha tristezas e alegrias com os meninos lá no Brasil o tempo inteiro, as dificuldades deles, os problemas deles. E eu estava lá e minha filha trouxe a família do namorado para eu conhecer. Imagina a cena. Gastou um dinheiro que não gastou com o pai para receber a família do namorado, mas é assim. E aí a mãe de cá estava dando todas as dicas. Não faça assim, faça assado. Não faça isso. Ore dessa maneira. Eu estou vendo ela orar pela casa. Mamãe mandou orar assim, pai. Ela estava orando a oração que a mãe pediu que ela orasse, ensinou que ela orasse, para não ter lá os problemas que Maria entra também numa família grande, uma família parecendo uma família de aquelas formiguinhas que andam, aqueles lagartinhos que andam tudo junto, mandruvá, né? Não é fácil entrar numa família dessa. Imagina que deve encarar aquela sujeita ali, mais 6 e mais tanto. E aí ela sofreu muito para fazer essa entrada. E aí ela, de alguma forma, estava dizendo para minha filha como não sofrer nesse processo para entrar nessa família. Bom, e nós não precisamos perder uns aos outros por causa da distância, porque cresceu, porque casou. Não é isso. Não é isso que é perder. Não é isso que é perder. Perder é distanciar-se no coração, na alma, na emoção, de tal maneira que sua voz não é mais ouvida. É perder a influência, é perder o privilégio de compartilhar tristezas e alegrias. E olho para o texto sagrado, eu vejo que Jó não queria perder os filhos dele. Jó tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, 7 filhos e 3 filhas, ele não queria perdê-los. E porque não queria perdê-los, ele nos dá um modelo de como não perder filho. Ele vivia em piedade. O texto fala de oração, de jejum, de sacrifício, de chamada para perto. Ele chamava os meninos e falava, gente, vocês passaram a noite em farra. Era só em família, mas o que vocês fizeram lá que pode ter ofendido a santidade de Deus? Vamos conversar, vamos resolver isso. Eu já vou aqui logo fazer um jejum por vocês, eu quero abençoar vocês. Não se afastem do Senhor. Jó nos ensina como não perder filho, vivendo uma vida de piedade, mas ele perdeu os 10. Que coisa trágica. E aí fica uma lição pra gente, querido, que coisas boas acontecem a gente ruim. E coisas ruins acontecem a gente boa. Até porque definir quem é bom e quem é ruim não compete a você e a mim. Coisas boas acontecem. Em famílias organizadas, estruturadas, que oram, que servem a Deus, coisas boas acontecem, mas coisas ruins acontecem. E presta atenção. Tem coisa que é tão difícil de entender, tão trágica, tão ruim, que parece que foi o diabo que fez. Não foi, querido. Deus tem um plano para você e para mim. Deus é fiel a você e a mim. De tal maneira que aquilo que parece estar fora do plano também é plano. E o que não era plano, Deus transforma em bênção e entra num grande plano de salvação que Deus tem para você e para mim. Mas Jó perdeu na provação, como Maria perdeu o filho. Maria chorava, por mais que desde o nascimento ela sabia que a coisa ia ser trágica. Quando o velho Simeão pega o menino Jesus, fala para aquela mãe, uma espada transpassará o seu coração.
Ela não tinha noção de que seria uma espada tão dolorosa, tão venenosa, quanto perder o filho daquela maneira. Jó perdeu na provação. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Estava lá em casa, cultuando a Deus na sexta-feira, pelo aniversário da minha mãe, e tinha lá o clube das meninas. Ela, a mais jovem, 79 anos. A minha tia, toda metida, 83 anos, mas posuda assim, de uma dama de vermelho, toda empinada e tal. E aí as outras amigas, e uma amiga se levantou, dei oportunidade para ela, depois que ministrei a palavra e dei oportunidade para elas, uma delas se levantou e falou, olha, eu devo muito a essa mulher aqui. Minha mãe é uma mulher de oração muito sábia. E ela contou o testemunho de que ela perdeu o filho. Um filho. Tem filho e tem o filho. Era o filho. Se deixasse ela fazer uma listinha, não ia começar por aquele. Mas Deus não deu ela a chance de fazer a lista. E o filho dela morreu. Ela estava muito, muito, muito triste, derrotada. E brigada com Deus, brigada com o mundo, brigada com os médicos que não atuaram na hora certa, tinha que ter um jeito. E ela estava muito brava. E aí ela dizendo que minha mãe um dia chamou e disse, olha, irmã, nós somos caco entre os cacos. Usando a palavra lá de Jeremias. E um caco de vaso não pode dizer pro oleiro o que ele tem que fazer. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Meu marido não entendeu e ele morreu em seguida. Foi para mim também uma revelação, né? Na visão da minha mãe, porque nós perdemos a irmã mais velha, a filha mais velha, eles perderam há muitos anos e uns 19 anos atrás perderam a filha caçula com 24 anos de idade. E o meu pai não se submeteu à vontade de Deus. Ele viveu muito pouco tempo depois de que a minha caçula morreu, porque ele não se submeteu. Jó perdeu seus filhos, mas vivia uma vida de piedade. O que ele tinha que fazer era o que ele fez. Bendito seja o nome do Senhor. Se submeteu ao propósito de Deus. Mas eu me lembro de Davi, que teve 10 filhos a mais do que Jó e perdeu todos. Jó perdeu 10 filhos e Deus lhe deu de volta 10 filhos. Davi perdeu 20 filhos e 20 filhos ficaram perdidos, queridos. Eu queria que você pensasse sobre isso. Tem um texto que está ali na tela para você. Davi, que não queria perder, falando a Salomão, o único filho que ele não perdeu, mas que de alguma forma ele se perdeu pelo caminho. O que ele fala para Salomão? Você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações, conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Olha as palavras de Davi. Palavra de um homem que não queria perder os filhos, mas perdeu. Perdeu por quê? Perdeu porque antes de perder os filhos, perdeu a si mesmo. Não por causa da provação que Maria perdeu o filho, que Jó perdeu os filhos, mas por causa da tentação, as quais não venceu. Então fica a primeira grande lição dessa história toda, é que palavras não mantêm filhos. Boas, belas, bonitas, bem entrosadas, palavras de poesia, porque Davi era um poeta, não são garantia de filhos preservados. O único filho que Davi não perdeu foi Salomão. Se perdeu pelo caminho. Davi não o perdeu, mas ele se perdeu. Queridos, eu queria que a gente pensasse nisso enquanto pais que somos. Mas hoje é dia das mães, pastor. Você só citou pais. Deixa que as mulheres falem, então, por favor. E aí, Paulo falando sobre duas grandes mulheres. Eu recordo-me da sua fé não fingida, falando com Timóteo, o filho, que primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice. Eu estou convencido de que habita em você. Olha que coisa linda. A gente tem aqui duas direções como não perder filho e uma como perder filho. Vida de piedade que Jó tinha e uma fé firme que tinha Eunice e Loide para que esses meninos vejam realmente a vida nessa ótica de Deus. Mas ele fala, recordem da sua fé não fingida. O que é fé fingida então, gente? Se ele fala de fé não fingida, o que é fé fingida? Eu fiquei pensando, o que é a fé? Como é que é fácil de entender, mas como é que explica
explica isso? Como é que explica a fé fingida? Bom, não sei se você já viu essa coisinha aí, mas é interessante. Não sei se você conseguiu ouvir, mas presta atenção nisso. Eu não tenho som. Mas ela chega, olha pro carinha que estava dormindo. Imagina o sentimento dela. Ela soca ele. Pá! E ela fala depois, ele acorda assustado, né? O que foi, meu amor? Teve um pesadelo. Tá passando mal. Oh, querida, eu estou aqui com você. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E termina dando um abraço, um beijo naquele homem que ela amava. Isso é amor fingido, queridos. Ela tinha uma paciência com esse homem acordado, fingido também. Ela tinha um carinho com esse homem fingido, um amor fingido, um carinho fingido, uma paciência fingida. É fácil agora de imaginar uma fé fingida. Quem olha, parece. Quem vê depois da cena do tapinha que ela deu nele, ela chega, aí ela vai consolá-lo. Isso é amor fingido. Pensa nisso para pensar na fé fingida. Faz tudo que tem que fazer a partir dali. Tudo tem que fazer. Mas na essência, no sentimento. Por que eu lembrei disso e coloquei isso para vocês verem? É porque tem crianças, tem casal, tem criança por ali. E a criança não tem essa consciência, a gente ri disso não. A criança fica maluca. Nós estamos gerando uma geração de esquizofrênicos. O que é esquizofrênico? É o cara que primeiro viu um socar o outro. E ele fica em pânico, mas daqui a pouco ele vê um carinho acontecendo. Esse menino cresce sem saber qual que é a realidade. O que é o quê? Eu vou odiar essa mulher que bateu no meu pai, ou eu vou agora aplaudir esse carinho que eles estão fazendo no outro. Isso chama uma cena de esquizofrenia. Essa criança não é doente ainda. Mas o ambiente, a sensação, é exatamente uma situação muito parecida com a cabeça de um esquizofrênico, exatamente por causa disso. Então, querido, a segunda lição para não perder filho é uma fé não fingida, uma fé firme. Firme significa firme, não grosseira. Ao longo dos anos no Brasil, eu batizei muito filho de líderes de outra denominação, de outras igrejas, na igreja onde eu ministrava. Tinha uma juventude boa e a meninada corria por ali, trazia os meninos e eu batizava. Foi um tempo precioso com isso, mas o que acontecia com a fé daqueles pais? Era uma fé grosseira. Era uma fé que gerava nos filhos mais medo de Deus do que desejo de... É a palavra de Davi, que as palavras dos meus lábios, meditado no meu coração, agradem a ti, Senhor, rocha minha, libertador meu, mas não escandalize os meus filhos. Precisamos de ter uma fé que seja firme, mas que não seja grosseira. Que o menino não tenha medo de Deus, porque eu estou imprimindo neles o medo de Deus. Porque os filhos, antes de lerem livros, leem a alma dos seus pais. E o menino pode ser trazido todo dia para a igreja. Você traz só domingo. É pouco, mas já está bom. Todo domingo. Ou pode trazer 3 vezes por semana, em todos os PGs. Mas se ele vê aquela cena esquizofrenizante lá atrás, você vai perdê-lo. Para não perder o seu filho, é preciso que tenha um amor não fingido, uma fé não fingida, um carinho não fingido, porque os filhos, antes de lerem livros, leem a alma. Então, querido, para relembrar, 3 pontos para não perder o filho. Piedade como Jó, uma ação mais que palavras, porque Davi tinha mais palavras do que ação na relação com os filhos. Fala disso daqui a pouco. E a fé não fingida que Lloyd, Eunice tiveram e que Timóteo herdou e não era esquizofrênico. Tinha lá outros problemas, era meio tímido, a liderança dele era muito jovem, mas ele sabia muito bem em que cria por causa da vida dos seus pais. Então, deixa eu dar dicas agora para perder filho. Algumas dicas muito fáceis. Perder filho, irmãos, é a coisa mais fácil do mundo.
Vale para perder esposa, perder esposo, perder o amigo, perder a pessoa que está evangelizando. Primeira coisa, fale mal do pai desse menino seu para ele. Fala mal. Ah, seu pai é assim não, seu pai é assado. Fale bastante mal dele. Ou o contrário, fale mal da mãe do menino. Ih, sua mãe é maluca. Olha, é por isso que eu falo. E você pode falar mal dela. Esse é o primeiro ponto para você perder o seu filho. Mas eu posso te ajudar a perder o seu filho. Fale mal de mim. Fale mal do pastor. Lá na sala de casa. Ih, pastor tava maluco domingo. Uma conversaiada, falando da mãe dele. Tá ficando velho, tá? Não, pastor, não sei não. Fale mal do pastor em casa. Na sala de jantar. Enquanto faz alguma coisa. Fala mal da igreja. Faz ele desconfiar da igreja. Faz ele começar a vir para cá com certa resistência. Com certa... A expressão sumiu. Vigilância. Desconfiança, essa é a palavra. Ele não vai mais confiar no pastor, na igreja. Você está preparando ele para a vida, afinal de contas, né? Então, preste atenção. Fale mal daquela irmã que foi te visitar. Alguém foi te visitar. Saiu de casa, foi lá te visitar. Mas o português dela já não é mais aquele. O francês não chegou ainda. O inglês está tão longe. E ela tentou falar alguma coisa que foi engraçado. Quando ela sair, fale mal dela. Não valorize o esforço, a iniciativa. Fale mal dessa pessoa que foi te visitar. São dicas muito generosas para perder o seu filho. Avalie o culto. Sai daqui hoje, chega em casa no carro. Avalie o culto como se fosse para você. Aquele menino novo está ministrando. Meu Deus do céu. Que coisa, hein? Quem será que escolheu aquelas músicas, hein? Poxa vida, mas aquela encenação dos adolescentes tem nada a ver. Aquilo é para Páscoa, né? Mas é. Vai avaliando tudo isso, os meninos ouvindo. Poxa vida. O meu pai é maluco que vai lá todo dia, eu só tenho maluco lá. Fazendo essas coisas todas. E você vai percebendo que isso aí é fácil, queridos, é garantido. Por último, façam tudo que tem vontade de fazer. São pequenos, não sabem nada ainda não. Faz à vontade, né? Soca a cara um do outro, porque eles são pequenos. Não vai entender ainda. Aproveita que são pequenos, faz tudo do seu jeito. Mas preste atenção. Segunda chance não existe. Se você usar esses itens, você vai perder o seu filho. E com raras exceções, teremos segunda chance. Marta e Maria, exceção. Eu não sei como é que ela estava com Lázaro, mas elas tiveram a chance. 4 dias depois de trazer o irmão de volta, abraçar, beijar, consertar. Fizeram depois lá outros banquetes. Olha, a viúva de Naim teve a chance de trazer de volta o filho. Mas na sua vida, no seu dia a dia, você sabe que é exceção. Você sabe que isso é exceção. Você sabe que segunda chance não existe na maioria dos nossos relacionamentos. Então preste atenção nisso. São dicas para perder o seu filho. Por que Davi perdeu seus filhos, queridos? Porque antes ele se perdeu. Ah, por causa do adultério. Eu não quero desmerecer o adultério. Mas o adultério era a ponta do iceberg, queridos. Um cara que já tinha 7 mulheres, uma a mais. Qual que era o problema? Um cara que já tinha 20 meninos que ele não conseguia ver uma vez por ano. Um menino a mais com a vizinha, qual que era o problema? Tanto que Deus perdoa, traz de volta, e ele é um homem segundo o coração de Deus. Não tira o mérito dele. Mas Salomão cresceu nesse ambiente. Ele é filho da relação que começou com o adultério. Ele é o cara que se deu muito bem apesar disso. Ele é um sujeito que, eu vivi a vida inteira sem ver meu pai cuidando. Quem tem 7 mulheres e 20 meninos não cuida de ninguém. Então 7 ou 1000, qual a diferença? Não vai cuidar de ninguém do mesmo jeito. Não vai se apegar a ninguém do mesmo jeito. Daí Salomão não teve 7, teve 1000 mulheres. 700 mulheres e 300 concubinas. Loucura? Não, é herança. Coisas que na cabeça maluca do pai, numa área que o pai dele esquizofrenizou, na sua relação com as mulheres, ele esquizofrenizou mais. Ele perdeu para valer. Agora presta atenção. Por que Davi perde? Ou por que Salomão se perdeu depois? O único filho dos 20 que
Davi não perdeu, foi Salomão. Mas Salomão se perdeu depois. O texto que nós vemos lá atrás, tão lindo, deixa eu voltar lá para você ver que coisa linda o texto. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai, de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda os corações, conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o deixar, se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Mas que basta para ser a mensagem, como não perder o seu filho, não basta? Desde que não fosse como foi. Sabe como é que foi que aquela palavra aconteceu? Salomão estava num palanque. Davi estava num palanque. Davi estava num discurso. Aí ele falou. Ei, Salomão, meu filho, Deus te escolheu para fazer o templo. Você, não perca o Senhor. Foi assim, querido. Foi parecido com o que a gente faz hoje no Facebook. Quer conhecer as mães? Abra o Facebook hoje. As mães estão lá todas as mães do mundo estão lá. Se são amadas ou não, não sei. Mas as mães estão hoje para ser. Se hoje Davi tivesse Facebook, eu tivesse aqui hoje, nesse ambiente, ele ia mandar um recadinho para Salomão. Oh, meu filho Salomão, não esqueça o Senhor, busca-o, sirva espontaneamente. Se você o buscar, ele se deixará ser achado por você. Se você o abandonar, ele te rejeitará. Seria um post no Facebook, o que Davi fez com Salomão. E aí, querido, deu no que deu. Deu no que deu. Muita bênção e muita confusão na vida daquele meninão. Como fazem os maus políticos, Davi fez com seus filhos. Nós não somos políticos, nós somos pais, mães. Bom, estou de novo falando das mulheres. Deixa eu voltar. Ou dos homens. Deixa eu voltar a falar de uma mulher. Acho que eu falei dela no ano passado, em algum momento desse mês de maio. Mas Ana é uma mulher que nos ensina como não perder o filho, mesmo sabendo que vai perdê-lo. Porque no fundo, nós todos vamos perdê-los. A questão é como vamos perdê-los. Para quem vamos perdê-los. A maneira que Jó perdeu os filhos, ele não tinha nada para fazer a não ser dar glórias a Deus. Porque ele não perdeu. Ele entregou-os ao Senhor. A maneira como Maria perdeu os filhos, ela não perdeu. Ela simplesmente entregou ao Senhor e a vontade de Deus se cumpriu na vida do filho dela. A maneira como Ana perdeu Samuel, ela não perdeu. Ela simplesmente semeou no reino de Deus através daquela criança. E vocês sabem a bênção que foi aquele menino. O texto fala sobre Ana, que depois de desmamá-lo, você conhece a história? Não era estéril, não podia ter filhos, Deus abençoou. Depois de desmamá-lo, ela levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor. Eu queria que você pensasse sobre o que é desmamar. Não foi 1 ano e 7 meses, tirou uma madeira, entregou o menino lá, não foi isso. Ela cuidou desse menino, amou esse menino, preparou para a vida. Esse menino viu-a adorando a Deus e não a ele como um troféu. Às vezes eu vejo pais e mães adorando os filhos. E os filhos fazem o que querem como se fossem pequenos deuses. Seu filho não é um deus. É um pequeno pecador que tem que ser conduzido à cruz para que vá para o céu. Se você dá a ele a rédea da vida dele, ele é uma criança. Você vai se arrepender. E ele vai te odiar. Você vai perdê-lo de maneira equivocada. Não pode dar as rédeas da vida para uma criança. Ela via aquela mãe adorando a Deus. E se ele tentasse interferir, meu filho, estou adorando a Deus. E esse menino aprendeu a adorar a Deus. Aquele menino passou o tempo do desmame dele, talvez até os 6, 7 anos, sem nunca ouvir falar mal do templo. E o templo dava motivo, queridos. Tinha um sacerdote velho, com 2 filhos malucos, ladrões, obscenos, irresponsáveis. E Samuel foi para o templo sem ouvir falar mal do templo, sem desconfiar do templo, sem ter medo de Deus, sem ter ojeriza do templo. E ali ele foi uma bênção, porque aquela mãe desmamou para perder, para entregar, para devolver ao Senhor o filho que ele havia lhe dado. Como não perder o seu filho? Vida de piedade. E Jó é o modelo.
quem nos prepara para as provações, né? É a vida de piedade. Eu não sei o que você vai viver, mas seja piedoso. A presença do Pai com o Filho faz com que nós não os percamos. Não apenas no Facebook ou no discurso, como Davi fez. Não perca o seu filho dessa maneira. Terceiro, uma fé firme que influencia o seu filho, como Lloyd e Eunice. Quarto, desmamar, que é prepará-lo para a vida e perder para Deus. Senhor, é teu. Nada do que eu tenho é meu, é teu. Se os filhos entendem isso, eles têm toda a condição de rodar o mundo, ganhar o mundo, dar glórias a Deus e honrar você. Mas eu não posso terminar sem lembrar que nós não podemos perder nossas mães. Como não perder a sua mãe? O texto de Levítico 19 fala: respeite cada um de vocês a sua mãe. E o texto fala para as crianças, fala para os adultos. E o texto fala de amar sem impor condições, irmãos. E eu não conheço nenhuma família perfeita, nenhuma família sem problema. Toda mãe errou com o filho. E se você estiver impondo condições para amar sua mãe, principalmente você que já é adulto, que já cresceu, que modelo você vai ser para o seu filho? Como é que vai ser isso? Eu tenho encontrado muitas pessoas vivendo isso, agarradas ao passado, reclamando dos erros da mãe, reclamando das oportunidades que a mãe não deu, que a mãe perdeu, que o pai fez. Você cresceu. Ser curado em nome de Jesus. Seja uma bênção para os seus filhos. Seja você um espelho da graça de Deus. Outra coisa, fique atento às necessidades delas. Chama-se gratidão. Nós temos vários posts por aí, né? De alguém carregando uma criança e depois isso vira. E essa criança vira velho e vai sendo carregado. É assim a vida. E um dia você será também carregado. Mas tem que ensinar isso. Se você não ensinar, cuidando dos seus pais, mesmo à distância, nós podemos cuidar. Nós podemos envolver, interagir. Gratidão. E por último, seja motivo por orgulho dela. Entregue-se a Jesus. Você quer fazer a sua mãe ser uma mulher cheia de orgulho, de paz, de tranquilidade sobre a sua vida? Entregue sua vida a Jesus. De verdade. Deixe Ele conduzir o seu coração. Deixe ela saber que você é crente de verdade. Você serve a Deus de verdade. Ela vai relaxar. Ela vai falar de você na maior facilidade, na maior tranquilidade do mundo. E por último, de verdade, ore por ela. Quem não precisa de oração? Sua mãe, a minha mãe, cheia de dores, de questões, né? Cheia de limitações hoje, precisa de oração. Você que é a sua também precisa. Então, querido, Deus nos ajude a não perdermos nossos filhos, nem criá-los para se perder no futuro. Deus nos ajude a não perder nossas mamães, porque perdendo nossos pais, nós perdemos nossa identidade. Salomão perdeu sua identidade. Era um homem para ser um adorador de um Deus, do Deus único, vivo e verdadeiro, e Salomão construiu centenas de altares a deuses falsos em Jerusalém, porque ele se perdeu. Perdeu da sua mãe, perdeu do seu pai. Nós vamos orar, depois as crianças vão fazer uma homenagem, outra homenagem para as mamães, e vai ser um clima menos tenso do que esse, que foi criado aqui. Mas eu queria que esse clima tenso fosse colocado para o Espírito Santo, para que ele pudesse trazer leveza para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Papai,